Deixa eu falar uma coisa para você que está quase desistindo de tudo. É luta em cima de luta, aborrecimento em cima de aborrecimento. Você dá um duro danado e não consegue sair da mesmice. É só contrariedade, só fracasso. Você está prestes a jogar tudo para o alto. E seja o que Deus quiser. Não faça isso. Eu sei que você já não sente vontade de orar. Eu até posso ouvir você se perguntando: orar para quê? A minha oração não está adiantando, eu não estou vendo mudança. O que adianta eu orar? Acreditar que vai acontecer e não ver acontecer. Verdade. Ninguém pode culpar você por pensar assim. Até a Bíblia fala sobre isso. Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quando Deus responde de pronto às nossas orações, nós nos alegramos e o nosso ser se enche de vida. A nossa fé se fortalece. Mas quando nós oramos, pedimos e não temos resposta, ficamos decepcionados, desacreditados, desesperançosos, e o nosso coração adoece, enfraquecemos na fé e nos tornamos frios, insensíveis à palavra de Deus. Perdemos o interesse em ler a Bíblia. O maior erro que uma pessoa pode cometer é esse: é deixar de buscar ao Senhor. Se tem uma coisa da qual não podemos nos esquecer, é que a bondade de Deus, ela não depende da nossa capacidade e nem do nosso mérito. Não depende da nossa religião. Não depende da nossa posição social, não depende do nosso grau de instrução, da cor da nossa pele. Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos ama, a todos nós de igual modo. Nunca se deixe levar pela incerteza. Nunca se sinta inferior a alguém na hora da oração. Não pense que Deus tem pessoas preferidas, não tem. O ser humano, de um modo geral, ele tem a mania de pensar que se o fulano ou a fulana orar, Deus vai ouvir e vai responder, mas não responde a ele. Errado isso. Pode ter certeza que ninguém faz oração melhor do que você. Não há uma pessoa sequer no mundo que esteja mais perto de Deus do que a outra. Não tem pessoas privilegiadas. Por mais simples que seja a nossa oração, por mais que não saibamos como orar, ainda assim creio, porque a sua oração tem efeito no mundo espiritual. Porque o poder da oração não está na pessoa que faz, mas está naquele que ouve, isso é, em Deus. Então não há diferença se a oração partiu dos lábios de um rei, dos lábios de um sacerdote ou de um simples plebeu. Toda oração, quando dirigida ao Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, é ouvida no céu e recebe toda a atenção do Pai e fará conforme declara a sua palavra. Agora nós precisamos aprender uma coisa: Deus sempre fará aquilo que Ele prometeu, ou seja, a promessa que Ele te deu, Ele cumprirá. Mas se você é uma pessoa que não lê a Bíblia, não ouve a pregação da palavra, não pega as promessas de Deus e não reivindica os seus direitos em Cristo, então você está perdendo a grande oportunidade da sua vida. O que é reivindicar os meus direitos em Cristo? É exigir que se cumpra em mim e na minha vida tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou para mim, com a sua morte e muito mais, com a sua ressurreição. Com a sua morte na cruz, Ele me garantiu perdão e cura. São duas coisas que eu jamais posso esquecer. Nunca se esqueça disso. Jesus deu a vida dele na cruz para garantir para você o perdão dos seus pecados, a sua reconciliação com Deus e a cura do seu corpo. Porque Ele tomou para si todas as nossas enfermidades e as nossas doenças, Ele as sofreu no seu corpo, para que eu nem você não tivéssemos mais que suportá-las. E com o sangue que Ele derramou, Ele pagou o preço da nossa redenção. Ele me comprou para o Pai. Ele comprou você para Deus. De modo que eu e você passamos a ter o direito de ser chamados filhos de Deus.
Ele pagou com seu próprio sangue a dívida que era nossa, por causa do nosso pecado. De acordo com as Sagradas Escrituras, ele sofreu o castigo que era para mim, que era para você. Ele se ofereceu ao Pai em sacrifício pelos nossos pecados. E o Pai aceitou esse sacrifício. O Pai aceitou o pagamento. E por direito, tudo o que Jesus conquistou pertence a nós. A nossa saúde nos pertence. O acesso ao trono da graça de Deus nos pertence. Todas as riquezas que são do nosso Pai celestial nos pertencem. O direito de entrar na terra das promessas e pegar o que nós quisermos nos pertence. Onde é a terra das promessas? É a Bíblia Sagrada. Todas as promessas que estão ali pertencem a nós e aos nossos filhos, em Cristo. Em Cristo nós temos esse direito. Nós não precisamos implorar ao Pai para que nos dê aquilo que é o nosso direito como filho. Todo filho tem direito às coisas do Pai. Tudo que é do Pai pertence ao Filho. Eu não posso viver uma vida miserável, sendo que o meu Pai é dono de tudo. O meu corpo não pode ser enfermo se Jesus tomou para si as minhas enfermidades e as levou sobre si. Está me compreendendo? A Escritura diz que por suas feridas nós fomos sarados. Satanás não pode agora colocar doenças no nosso corpo, porque o nosso corpo pertence ao Senhor. É templo do seu Espírito. Não temos mais nenhuma dívida com Ele. Portanto, conforme está escrito em 1 de João capítulo 5, versículo 14, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. O único interessado em que você pare de orar e deixe de ler a Bíblia e ouvir a pregação da palavra é o diabo. Ele não quer de modo algum que você aprenda quais são os seus direitos em Cristo. Ele não quer que você ore porque a sua oração traz fogo sobre ele. Ele não quer de modo algum que você saiba que possui autoridade sobre ele. Ele quer continuar te oprimindo, te dominando e fazer uso da mentira e do engano para fazer com que as pessoas acreditem nos santinhos e dirijam as suas orações às imagens de escultura, pensando ser estas algum representante de Deus. Tudo mentira do diabo. Aliás, quando a nossa oração é dirigida para qualquer outro, senão ao verdadeiro Deus, ela ficará sem resposta. Jesus deixou claro que não há outro caminho que leva ao Pai, senão Ele. Está escrito assim em João 14,6. Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas tem gente que não entendeu isso ainda. Tem religiões que ensinam as pessoas que ela tem que pedir para a mãe pedir para o filho pedir para o pai. Que confusão danada eles fazem. Tem quem ensina que o São Fulano é responsável por uma coisa, o outro por outra coisa, que a Santa Fulana é a protetora dos olhos, a outra protetora da cabeça, o outro é protetor dos motoristas. Que papo furado. A Bíblia diz que há um só Senhor, e um só é o Senhor de todo o corpo. E também Senhor e Criador de todas as coisas. Há um só Deus, um só Senhor. Mas tem muita gente lucrando com esse negócio de religião. E eles tentam manter o povo na ignorância. Tem sacerdote por aí que se diz até ofendido se alguém tentar desmentir. Isso também é coisa do demônio. Isso acontecia no passado. Não foram poucas as vezes que pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Os sacerdotes pegavam em pedras para apedrejar. Mesmo depois, quando Pedro e João curaram um aleijado, depois da crucificação de Jesus, Pedro e João curaram um aleijado. Se bem que Deus, quem curou foi Deus, na verdade, né? Mas por intermédio de Pedro e de João. Isso está escrito lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Tome nota aí para você ler depois, é Atos, capítulo 3 e 4. Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, eles se doíam de que eles ensinassem o povo. Não queriam que Pedro e João ensinassem a verdade para o povo.
Então eles prenderam eles, encerraram na prisão com o objetivo de interrogá-los no dia seguinte. Então veja o que Pedro lhes respondeu. Diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciãos, se hoje nós somos inquiridos acerca do bem feito a um enfermo e do modo como este foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, neste nome está aqui este homem, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Ele está falando de Jesus. A pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Então veja bem, Pedro e João estavam entrando no templo, e tinha ali um aleijado na porta, um aleijado de nascença, e pediu uma esmola para eles. Então Pedro, olhando para ele, disse a ele: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele aleijado, então, num salto, se levantou, se colocou de pé e entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E o que aconteceu então? Os sacerdotes ficaram cheios de inveja e de ódio, porque eles não queriam, de forma alguma, que o povo acreditassem em Jesus, que Jesus era o Messias, o Salvador. E quando eles viram aquele homem curado, eles não sabiam o que fazer. Então mandaram prender Pedro e João, porque não queriam que eles ensinassem o povo. Mas o que aconteceu? O povo então, quando viu aquele homem curado, correram para Pedro e para João. E Pedro então começou a ensinar a eles que Jesus havia dado a vida dele para perdão dos pecados, levou sobre ele as enfermidades, para que o povo tivesse saúde. E no nome de Jesus Cristo é que aquele homem tinha sido curado. Mas os sacerdotes ficaram cheios de inveja, não queria que o povo aprendesse a verdade. Então eles prenderam Pedro e João para interrogá-los no dia seguinte. Então foi onde Pedro fez essa declaração. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eles eram homens iletrados, eram analfabetos praticamente, indoutos, sem cultura nenhuma, e ficaram admirados. E eles reconheceram então que Pedro e João haviam estado com Jesus. E vendo em pé com eles aquele homem que fora curado, o aleijado, eles não tinham nada para dizer ao contrário. Então mandaram sair do sinédrio e fizeram uma conferência entre eles, dizendo: o que nós havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que de agora em diante eles não falem mais nesse nome para ninguém. Vejam que maldade. Eles sabiam que Jesus era o Cristo. Os sacerdotes sabiam, mas não aceitaram. Não queriam que o povo fosse ensinado. Eles queriam continuar ensinando as mentiras, iludindo o povo, prendendo o povo, trazendo o povo sob o seu domínio. Mas Pedro e João então responderam a eles, dizendo: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir a vocês ou ouvir a Deus. Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para castigá-los, soltaram eles por causa do povo. Porque todo o povo glorificava a Deus pelo que havia acontecido. Pois havia mais de 40 anos o homem em quem se operara aquela cura milagrosa.
Então, meu querido, minha querida, não aceite mais ser enganado por religião. O Evangelho não é religião. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E também não há outro caminho, senão um só, que é Jesus. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Mas as religiões tentam enganar você. As religiões criaram um monte de santos, de senhoras e obrigam praticamente que a sua fé esteja voltada para estas entidades. Outra coisa que a pessoa às vezes não entende bem é isso. Está escrito em João 14,14, Jesus disse: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Mas tem pessoas que acham que é só pedir o que quiser e falar a frase mágica em nome de Jesus. Não é assim. Na verdade, não é assim. Pedir em nome de Jesus é você pedir o que a palavra diz que te pertence. Pedir em nome de Jesus é você orar determinando que se cumpra a palavra de Deus, aquilo que Ele prometeu. É agir de acordo com o que estamos autorizados a agir. É exigir a saída do mal e tomar posse do que nos pertence. Mas as pessoas oram quase que implorando por alguma esmola. Não tem que ser assim. Nós temos o direito de entrar na presença de Deus, do Pai, e reivindicar tudo o que Jesus conquistou para nós. É direito nosso. Não temos que mendigar bênção. Temos que ler a Bíblia, aprender o que foi que Jesus conquistou para nós, o que está prometido por Deus. Aquilo é nosso direito. Então nós temos que reivindicar esse direito. Nós somos feitos filhos de Deus e como filhos nós somos também herdeiros. Não temos de implorar por aquilo que se tornou nosso direito. Agora, as pessoas que além de não pedir, não sabem para quem pedir, oram por medo ou por desespero e pedem ajuda para tudo no que no entendimento dela é santo. Tem pessoas que se dizem religiosas, criaram para si muitos ídolos, santinhos de madeira, de gesso, e os reverenciam e fazem os seus pedidos. Pensam que Deus vai lhes atender. Mas veja o que está escrito na Bíblia. Deuteronômio capítulo 11, versículos 16 e 17, está escrito assim: guardai-vos para que o vosso coração não se engane. Cuide para que você não seja enganado. E vos desvieis e sirvais a outros deuses e os adoreis. E a ira do Senhor se acenda contra vós. E feche ele o céu e não caia chuva. A terra não dê seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Guardai-vos para que o vosso coração não se engane. Guarde-se dessas pessoas, destes sacerdotes, destas religiões, que ensinam você a venerar imagem de escultura, desses que ensinam você a rezar para o São Fulano e para aquela que um dia foi virgem, ou para tal senhora que foi encontrada, tirada das águas por pescador. Aliás, conversa de pescador é famosa, né? Pera lá, você acreditar em conversa de pescador, né? Só mesmo uma pessoa muito ingênua para acreditar nesse papo de pescador. Se você ainda não sabe como apareceu essa tal senhora que eles pregam aí, né, que tentam roubar a fé do povo para ela, um dia eu vou contar aqui essa história. Não, vou contar agora, né? Vou contar de uma vez, que é para você que não sabe ficar sabendo sobre essa senhora que apareceu. Esse fato é fato, aconteceu em 1743. Isso que eu vou contar está registrado no livro da paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá. É um fato que está registrado no livro da paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá. Foi registrado pelos padres José Alves Vilela e João de Moraes Aguiar, que fala sobre o aparecimento de uma santa que foi encontrada pelos pescadores. Escuta só como foi, tá? Diz assim:
a população tinha organizado uma festa para receber o governador. Alguns pescadores, então, eles foram ao rio Paraíba para apanharem peixes para a comitiva do governador. Não era tempo de pesca. Então, os senhores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves, sentindo a responsabilidade que eles tinham de trazer peixe para a comitiva, eles fizeram então uma oração pedindo a ajuda dos céus. Isso é o que está escrito no livro da paróquia lá. Depois de tentar várias vezes sem sucesso, na altura do Porto Itaguaçu, quando já estavam quase desistindo da pescaria, o tal João Alves lançou a rede e pegou nenhum peixe, mas apanhou uma imagem que, segundo a crença deles, era da Senhora da Conceição. Ele encontrou uma imagem da Senhora da Conceição, mas estava faltando a cabeça da imagem. Então, outra vez ele lançou a rede e dessa vez ele pegou a cabeça. E a cabeça se encaixou perfeitamente na imagem. Vai escutando, isso é o que relata lá, está escrito no livro da paróquia, não estou inventando não. Tinha que ser conversa de pescador, né? Para contar uma história dessa, tinha que ser, né? Então, após esse suposto achado, eles conseguiram pescar muitos peixes. E os pescadores, então, chegaram a Guaratinguetá eufórico e com uma boa história de pescador, com que influenciaram toda a população, fazendo elas crer que a pesca era um milagre da santa que apareceu. E daí passaram a chamar ela de a Santa Aparecida. Ainda hoje tem quem acredite nessa história de pescador. Eu não acredito. Quem pede ajuda para esses santos nunca vão ser ajudados por Deus, porque o Senhor Deus deixou claro dizendo: a minha glória a outro não darei. Então, se você é uma dessas pessoas que ainda está presa acreditando nessa história de pescador, pula fora disso. Se você não acredita no que eu falei, pode ir lá consultar os livros, porque isso está registrado. Deixa eu te falar aqui certinho, ó. Aconteceu em 1743, foi registrado no livro da paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá, pelos padres José Alves Vilela e João de Moraes Aguiar. Se ainda puder ser visto esses registros, porque dificilmente eles vão mostrar isso, né? Eles sustentam essa história e esses registros não vai aparecer nunca. Mas tudo bem. O importante é que você não caia nessa conversa. Não caia nisso. As pessoas que acreditam em imagens de escultura vivem cultuando, idolatrando essas estátuas. Estas pessoas, além de não conseguir sucesso nas suas orações, elas estão correndo um sério risco, porque se partirem dessa vida sem se arrependerem desse pecado de idolatria, estão perdidos por toda a eternidade. Toda oração é eficiente. Porém, tem alguns casos que impedem Deus de nos atender. E eu vou citar aqui alguns casos que é para você avaliar e ver se algum desses casos é o seu. Se for, se acerte agora. A primeira coisa que impede a nossa oração de ser ouvida é o pecado. Está escrito em Isaías 59, versículo 1: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados escondem o seu rosto de nós, para que não nos ouça. Às vezes, nós pensamos que não temos pecado. Mas às vezes, lá no fundo do nosso coração, nós alimentamos algum sentimento de mágoa por alguém, um pensamento maldoso, um desejo de ver o outro se dar mal. Isso é coisa maligna, é do diabo, tem que ser removido do nosso coração. Caso contrário, vai continuar impedindo a nossa oração. Marcos 11, 24, Jesus disse: Eu vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Mas quando tiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a,
para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Olha, Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Não adianta querer esconder alguma coisa de Deus. Se nós tivermos algum sentimento contra quem quer que seja, isso vai impedir as nossas orações. Melhor é perdoar para não ficar privado das bênçãos de Deus. Também qualquer outro pecado deve ser confessado e precisa ser abandonado para que possamos nos apresentarmos limpos diante de Deus. Se você pecou, fez o que não devia, confesse a Deus. Peça e receba o perdão divino antes de fazer a sua oração. Caso contrário, ela não vai ser ouvida. Mas de uma coisa você pode ter certeza: se você se arrepender e confessar, Ele te perdoará. Onde é que está escrito isso? 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. O versículo 7 diz: se andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos ler de novo então, para você entender. Preste atenção. Está escrito assim, 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Agora preste atenção. Para quem é que eu tenho que confessar o meu pecado? Para Deus. Nunca confesse seu pecado, o que você fez de errado, para homem algum, porque o seu pecado é contra Deus e não contra o homem. Agora, se você pecou contra o homem, então você vai e confesse para aquela pessoa contra quem você pecou. Por exemplo, você me causou um prejuízo, você me fez um mal, então você pecou contra a minha pessoa. Você tem que vir a mim, confessar o mal que você me fez e pedir o meu perdão. Eu te perdoando, Deus também te perdoou. Agora, se você pecou contra Deus, se o seu pecado é contra Deus, você vai confessar a Deus. Você não tem que confessar para padre, você não tem que confessar para mais ninguém. Você vai a Deus em oração e confessa os seus pecados a Ele. Diz a Escritura, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, todos, e nos purificar de qualquer injustiça. Agora, se você cometeu um pecado contra uma pessoa, então você deve a essa pessoa também confessar o mal que você fez, se arrepender de verdade e pedir o perdão. Essa pessoa te perdoando, Deus também te perdoou. O versículo 7 diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos plena comunhão uns com os outros. Não há rancor entre uma pessoa e outra. Quem está na luz não tem rancor, não tem mágoa, não tem inveja, não tem ódio de ninguém. Vive bem com todo mundo. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então não perca essa oportunidade de se acertar com o Pai. Se você sente que está em pecado, pare o vídeo agora, dê uma pausa, peça perdão a Deus, se limpe agora mesmo, se acerte com Ele, para que quando no final desse vídeo nós orarmos, você seja abençoado. Porque se você estiver em pecado, a sua oração não vai ser atendida. A segunda coisa que nos impede de sermos abençoados é a falta de fé. Hebreus 11, versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A palavra galardoador, ela significa recompensador. Todo aquele que busca ao Senhor recebe a sua recompensa. Deus não se esconde de ninguém. Ele próprio disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E mais, o Senhor diz, e há de ser que se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos,
que eu hoje te ordeno, e amar ao Senhor teu Deus, e de o servir de todo o teu coração, de toda a tua alma, darei chuva à tua terra, a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, e darei a erva do teu campo para o teu gado, e comerás e fartar-te-ás. Então o que Deus está dizendo aqui, se você atentamente obedecer os mandamentos, aquilo que Ele te ordena, aquilo que a Bíblia ensina, então Ele prometeu o quê? Dar chuva à sua terra. O que é isso? Derramar bênção sobre a sua vida. Ao seu tempo. Para que você o quê? Recolha o teu grão, para que você prospere. Ele prometeu para que você recolha o teu grão, o teu mosto, o teu azeite. A prosperidade virá sobre a sua vida. O teu gado, quer dizer, até os teus animais comerão e se fartarão. Veja então o que o Senhor prometeu nos abençoar. Quem crê na sua promessa, jamais deixa de orar. Então você que está desistindo de orar, está achando que a sua oração não surte efeito, não deixe de orar. Verifique se você não está em pecado, verifique se você não está fazendo o seu pedido para a pessoa errada, porque de repente você não está orando para Deus. Você não está dirigindo a sua oração ao Pai em nome de Jesus. Então você não vai ser atendido nunca. Ou de repente você está pedindo em nome de Jesus, mas não aquilo que você está autorizado a pedir. Não de acordo com a Sagrada Escritura. Você não está reivindicando as promessas que Ele fez para você. Então preste atenção. Não deixe de orar. Jesus falou que se nós tivermos fé, nada nos será impossível. E Ele deu a receita de como receber a bênção. Ele disse, por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e ter-o-eis. De repente você não está crendo. A terceira coisa que atrapalha a nossa oração é a inconstância. O que é isso? É a falta de perseverança naquilo que se deseja. Nós não podemos desistir da nossa bênção. Jesus contou uma parábola sobre um certo juiz que não respeitava homem nenhum e nem temia a Deus. E ele se recusava a fazer justiça para uma certa viúva. Vamos ler, está escrito em Lucas capítulo 18. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava aos homens. Havia naquela cidade uma viúva que ia ter com ele todos os dias dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus e nem respeito homem algum, contudo, como essa viúva me importuna, farei justiça a ela, para que ela não volte e venha me molestar ainda mais. E então concluiu o Senhor, ouvi o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que demore? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu ouço essas palavras de Jesus, ecoando nos meus ouvidos sempre que me vem aquele sentimento de que Deus está demorando a responder a minha oração. Sempre que me vem um sentimento, está demorando a responder, a resposta não está vindo, eu lembro dessas palavras. Jesus disse, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Não faria justiça? Certamente faria. É como se eu ouvisse a voz dele me perguntando, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que pareça demorar, Jesus disse, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ore, meu irmão. Ore, minha irmã. Se você é um escolhido de Deus,
pode estar certo que Ele te fará justiça. Mas você pode pensar, como é que eu sei que eu sou um escolhido, uma escolhida de Deus? É simples. Se você está aí prestando atenção na palavra de Deus, você é um escolhido, uma escolhida. Porque se não fosse, você não estaria aí prestando atenção no que Deus está dizendo. Foi Jesus quem disse isso. Ele disse, ninguém vem ao Pai, ou melhor, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então veja bem, se você veio a Jesus, você está ouvindo a palavra que é Jesus, é porque o Pai te trouxe. E se Ele te trouxe, é porque Ele te escolheu. Você é um escolhido, uma escolhida. Repetindo aqui, Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E também em João 15,16 ele afirmou, não fostes vós que me escolhestes. Antes eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Consegue perceber o que Jesus disse? Ele disse que foi Ele quem te escolheu. Então você é um escolhido, uma escolhida. E para que Ele te escolheu? Só para você ficar sentado aí ouvindo? Não. Com qual finalidade Ele te escolheu? Ele disse para que vá, produza frutos. Isso é, para que você vá e leve a palavra de fé aos que estão perdidos, aos que estão sofrendo. Pregue o evangelho da salvação e ganhe almas para Jesus. Essa é uma das finalidades. E que o vosso fruto permaneça, ou seja, a sua fé permaneça viva. Que você permaneça firme nas promessas de Deus e não se desvie. E a fim de que isso? A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, disse Ele vos conceda. Jeremias capítulo 9, versículo 24 diz, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Meu irmão, Deus vai te fazer benevolência, juízo e justiça, não porque você está sofrendo muito, ou porque você é bonzinho, porque você merece, mas porque destas coisas Ele se agrada. Deus se agrada em nos fazer o bem. Põe isso no teu coração. É o prazer dEle ouvir a sua oração e responder. Não depende dos nossos méritos. Ainda que nós sejamos as piores pessoas da face da terra, se o buscarmos, confessarmos os nossos erros, pedirmos perdão e nos convertermos dos nossos maus caminhos, Ele nos fará benevolência, juízo e justiça, porque dessas coisas Ele se agrada. No Salmo 37, nós somos instruídos a não deixar que a indignação tome conta do nosso coração, por causa dos malfeitores. É tanta maldade que se vê pelo mundo que às vezes nós ficamos indignados, revoltados. Nós queremos às vezes retribuir à altura. Mas a Bíblia diz para você não fazer isso. Está escrito que não devemos deixar a indignação tomar conta do nosso coração por causa dos malfeitores, porque eles serão ceifados cedo. Logo serão ceifados. Vamos ler que é melhor. Diz assim, Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados e murcharão como a erva. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele.
Não te indignes por causa do homem mau que executa astutos intentos e prospera no seu caminho. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, mas não o verá. Mas os humildes de espírito herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio trama contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Não abra mão da sua fé. Não arrede um pé das promessas de Deus. Tome posse de cada uma delas, porque todas elas são para você. Mas preste atenção no que disse Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Diz assim: Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada e levada pelos ventos. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Nunca duvide da sua oração. Ore com confiança, Deus está te ouvindo e o prazer dele é te abençoar. Agora, a quarta coisa é não pedir de acordo com a vontade de Deus. É a quarta coisa que impede a nossa oração. Quando nós não pedimos de acordo com a vontade de Deus. Agora, não tem esse negócio de dizer para Deus, se for da sua vontade, não tem isso não. Você precisa conhecer a Bíblia, precisa saber qual é a vontade de Deus antes de pedir. Tem pessoas que, se for da sua vontade, não, está tudo errado. Não é esse negócio. Deus não quer. Deus quer que você conheça a vontade dele. Acabamos de ler lá, diz: aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Então você tem que conhecer a Deus. Vai pedir alguma coisa, procure na Bíblia se aquilo que você vai pedir é ou não é da vontade de Deus. Não sabe, não encontrou na Bíblia? Então peça ajuda a alguém que esteja há mais tempo na fé, alguma pessoa de Deus para te aconselhar. Não te dar conselho do que você tem que fazer, mas te mostrar na Bíblia o que a Bíblia diz a respeito daquilo que você vai pedir. Te mostrar na Bíblia o que está escrito a respeito desse ou daquele assunto. Nunca aceite conselho de ninguém assim, fulano faz isso, faz isso. Não. Vá na Bíblia. Sempre procure na Bíblia o que Deus diz a respeito. Eu não sei onde está na Bíblia. Você pode pedir a alguém para te ajudar e te mostrar onde está isso escrito na Bíblia. Alguém que conheça a palavra de Deus. Mas você tem que ler com os teus olhos. Você vai lá e confira se está escrito aquilo. Não vá pela conversa do outro, não. Então sempre procure ver na Bíblia o que Deus diz a respeito do assunto. Se o conselho que te der estiver escrito na Bíblia, muito bem. Caso contrário, você descarte. Não tome decisões sem ver com os teus olhos o que diz a Sagrada Escritura. Antes de pedir qualquer coisa, então, certifique-se de que aquilo que você vai pedir está de acordo com a palavra de Deus. Porque se não estiver de acordo, Deus não vai te dar. Deus não pode ir contra Ele próprio. Ele faz aquilo que Ele disse que faria. Não adianta você inventar uma coisa e pedir. Se aquilo não está certo, você não vai receber. Feche os olhos então e vamos orar. Senhor meu Deus, quantas vezes nós somos tentados a duvidar da nossa oração. Muitos há que já não sentem mais vontade de orar. E isso porque não estão vendo a manifestação do teu poder como acontecia no passado. Mas o Senhor não mudou. O teu poder continua o mesmo. A tua palavra não envelheceu. E nem o Senhor se esqueceu de qualquer uma de suas promessas. Oh meu Deus, alguma coisa está errada. E sabemos com certeza que não é da tua parte. Pai, mostra-nos
o que está impedindo a nossa oração. Ajuda-nos a resolver esse problema. Faz cair por terra essa muralha que nos impede de ter uma comunhão verdadeira contigo. Ensina-nos a te buscar. Santifica os teus para que sejam um contigo. Confirma-nos com a plenitude do Espírito Santo e concede-nos os melhores dons. Na autoridade que me foi outorgada pelo Mestre, em nome de Jesus Cristo, eu paraliso agora toda obra demoníaca na vida dessa pessoa que ora comigo. Amarro você, espírito do desânimo, você que não deixa essa pessoa ler a Bíblia, não deixa ele entender a pregação da palavra. Eu digo, está amarrado, sai da vida dela, sai com a tua enfermidade, esse teu problema no nariz, na garganta, nos olhos, a fraqueza nos músculos, nos nervos, no sangue, sai com teus caroços, tumores, hérnias, leva contigo o teu câncer, a tua metástase, o teu glaucoma, sei lá mais o que você tem colocado nesse corpo, em nome de Jesus. Está paralisado agora esse processo de destruição. Está desfeito todo o teu mal. E eu te mando embora em nome de Jesus. Vai com a tua fraqueza, com os teus problemas, com a tua escassez, com a tua falta de sabedoria, o teu problema na alma, a tristeza, a amargura de espírito, a angústia, tudo mais o que te pertence. Em nome de Jesus, sai! Pai, recebe nossas vidas em tuas mãos e faça de cada um de nós teus servos. Consagra para ti aqueles que querem ser consagrados. Todos que querem ser santificados, sejam santificados. Usa aqueles que têm se entregado a ti, Pai. Usa com grande manifestação de poder, operando em nós através do teu poder, os dons do teu Espírito Santo. Pai, obrigado por me usar nessa obra. Em nome de Jesus. Amém.